pessoal, vamos começar a nossa terceira prática. Hoje nós vamos trabalhar com o tronco, né, da cintura para cima, para que vocês possam ter uma proporção um pouco menor daquele rosto que a gente fez no primeiro exercício. E aqui nós vamos começar pela pele, tá? Então, nós vamos começar marcando a parte escura, né, assim como fizemos no rosto da aula 2. Então, a gente vai marcar, quero que vocês escolham o tom que vocês consideram ideal para a pele de vocês. Só lembrando, eu parti do traçado, assim como fiz na aula anterior também, tá? No baixo relevo. Aqui, vou marcando as sombras e vou diluindo para que a gente não tenha nenhuma marca, né? A ideia aqui é que as manchas sejam orgânicas e não se pareçam com linhas, né? Então é importante a gente ter isso sempre na cabeça. Um ponto importante desse exercício nós vamos trabalhar bastante com a ausência de cor, que é o branco do papel. Reparem que eu preservo boa parte da pele do rosto, assim como eu vou fazer nas demais partes do corpo. Então eu quero que o branco aqui seja um aliado para que a gente consiga luminosidade, tá bem? Então, reparem que essa pele ela é um pouco mais suave, um pouco mais leve, as transições são um pouco mais simplificadas também, né? Eu não tenho um degradê muito forte. Então, nesse ponto, por exemplo, nós temos ainda a pele úmida e, por esse motivo, a gente consegue uma expansão da mancha, certo? Então, aqui eu ainda consigo marcar alguns pontos importantes de luz, de sombra, para que eu consiga volume nesse rosto. Começamos agora o pescoço e sempre o queixo vai projetar uma sombra sobre o pescoço, né? E com essa sombra a gente consegue criar um pouco de volume projetando o rosto para frente, né? Então é importante que a gente tenha cuidado nesse ponto e que podemos observar aí também a imagem de referência para que vocês percebam que esses pontos, né, mais escuros, eles vão estar contra a luz. Então a luz incide de um lado, do lado oposto a gente vai ter uma sombra. Aqui estou pintando o braço para vocês verem, né, essa oposição. Agora, percebam, eu não estou trabalhando de forma enfática o tom da pele, as texturas, nada disso. Por quê? Porque eu quero explorar o branco, tá? Que é super importante a gente privilegiar essa luminosidade. Então, sejam sutis. Aqui, extremamente importante usarmos a tinta muito diluída, para que vocês não pesem na pele em ponto nenhum, porque isso vai ser um ponto contra um bom resultado, tá bem? Reparem que eu estou usando um pincel mais fino, afinal de contas, a proporção da minha imagem é menor, certo? Num segundo momento, eu entro com um tom um pouco mais escuro. Então, aqui eu acrescentei à pele um tom um pouco mais amarronzado. E eu levo esse tom para diversas áreas da pele, tá bem? Então, é importante a gente sempre, para criar equilíbrio, né, na composição, levar os tons para mais áreas, para não ficar num lugar só. Isso gera um desequilíbrio. Então, é importante trazermos para todos os pontos de sombra essa tonalidade mais escura, tá bem? Assim como nos braços, olha lá, estou acrescentando, vou fazer isso nos dois braços, para que a gente já crie um contraste já com o branco, antes de seguir para as outras áreas da pintura.
Bom, agora a gente vai começar o cabelo e quero que vocês todos tenham na cabeça a ideia da desconexão. Eu preciso que a gente crie movimento, é um cabelo que tem movimento pelo próprio corte, e endurecê-lo nessa pintura vai ser muito prejudicial para o resultado. Reparem que eu preservo as áreas em branco, então eu venho pincelando de uma forma bem solta, acompanhando o movimento do cabelo, vez ou outra eu diluo um pouquinho a intensidade daquela cor, mas eu sempre deixo um vazio. É importante que a gente tenha esses espaços em branco. Uma dica interessante para cá é que você sempre mescle uma pincelada um pouco mais carregada com mais água. E aí você vai criando essas nuances. Deixa um pouquinho do papel. Importantíssimo ter o branco para que a gente consiga esse movimento. Olha como é que eu faço o movimento do pincel para acompanhar e sugerir o movimento do cabelo. Olha lá. Um ponto interessante, acho que todas vocês têm talvez essa tendência a criar um contorno. Reparem que eu começo o cabelo próximo ao rosto e vou chegando nas extremidades, e não o contrário, né? O que a gente aprende é sempre contornar o cabelo e colorir de fora para dentro. Então, dessa forma, eu consigo controlar melhor a luminosidade e controlar melhor também o volume desse cabelo, o quanto eu quero que ele apareça, né? O quanto eu quero que ele se estruture. Por aqui, a gente tem que considerar que isso aqui é uma primeira camada do cabelo, ainda, tá? Vamos em frente. Agora, num zoom, para a gente ter um pouco mais de detalhes no tratamento do rosto, nós vamos partir de uma base que já está um pouco mais seca. Então, como eu falei para vocês no exercício anterior, eu gosto sempre de partir dos olhos. Eu acho que eles direcionam já o olhar e acho que isso é fundamental para que a gente tenha uma imagem equilibrada, né? Então, o olho é a emoção daquela imagem. Com o mesmo tom, marquei ali pupila, um pouquinho da íris, preservando um reflexo. E com esse mesmo tom, eu reforço as narinas e esse cantinho da boca, que é a sombra, né, de dentro da boca e do lábio de cima em relação ao lábio de baixo. Então, eu já faço essas marcações, vejo o meu pincel, tanto que ele é fininho. Eu poderia trabalhar com um pincel mais grosso? Sim, porém, numa posição bem vertical para que eu consiga acessar essas áreas menores. Tá bem? Então, o processo é bem semelhante ao anterior. Aqui eu estou basicamente com água, só criando algumas diluições e tornando essas manchas um pouco mais suaves. Né? No nariz, olha ali, preservando sempre a pontinha do nariz para criar esse volume. Essa sombra da lateral do nariz precisa ser suave, ela não é uma linha marcada, é uma pequena mancha, bem sutil, bem suave.
Bom, a boca nós vamos trabalhar com a mesma lógica, que é trazer os pontos de cor e criar as diluições. Lembrando que nesse exercício é importante que a gente preserve bastante o branco. Então não é uma boca que vai ficar muito preenchida, né? A intenção não é que fique. Pelo contrário, é que a gente consiga um pouco mais de luminosidade. O lábio superior, a gente vai fazer da mesma forma. Eu estou escurecendo um pouquinho os cantos e diluindo a parte central. Só nesse pequeno tratamento, reparem como os dentes, eles já se ressaltam, né? Já ficam muito mais evidentes. E aquela sombrinha que nós fizemos do marrom no canto da boca também faz muita diferença nesse momento. Então, nós começamos a ver o volume, né, se construindo e é bem interessante ver o processo, né? Eu gosto bastante de ver a evolução de cada etapa da pintura e como que pequenas ações fazem muita diferença. Aqui eu retomo os olhos, estou reforçando a pupila e no mesmo processo da aula anterior, né, pequenas linhas fazendo contorno. E eu queria chamar a atenção para o nariz. Eu acho que é importante não ter essa conexão da sombra com as narinas, né? Uma coisa que eu percebo nos exercícios de rosto é que as pessoas costumam unir essa sombra formando um caminho ao longo do nariz. Então é importante que a gente tenha esses espaços. Reparem que aqui eu não tenho uma linha completa, uma mancha completa, tá? Que desenha o nariz todo. Eu considerei que essa mancha ficou um pouquinho marcada, talvez um pouco forte demais, então eu estou diluindo um pouquinho com água mesmo, só para dar uma suavidade. Essa é a vantagem de se trabalhar com tons claros. A gente consegue intervir ao longo do processo. A sombra do pescoço volta a ser ressaltada. Esse é um ponto legal porque é o seguinte: a cada camada de sombra, nós vamos ter uma neutralidade no volume total. Por isso é importante trabalhar com aquarela em camadas. Então, reparem que no início a gente fez um pouco de volume e esse volume vai se perdendo. Então, quando ele vai se perdendo, é o ponto da gente começar outro volume, da gente retomar os sombreados. Então, uma repetição de ações que não tem muito segredo, na verdade, é uma questão de prática, uma questão de habilidade que vocês vão adquirindo à medida que forem desenvolvendo o trabalho. E essa percepção fina, né, do volume que você quer que apareça, da intensidade dessa pintura, se ela é mais suave, se ela é mais forte. Então aqui acho que fica bem claro essas etapas e como é importante a gente respeitar cada pedacinho dela, né? Delas, desculpa. Aqui no nariz eu tenho o que eu chamo de sombra projetada. É uma sombra feita pela própria narina, pelo próprio nariz, a ponta do nariz, nessa lateral esquerda. É como se a luz incidisse do lado de lá. Então é uma sombra um pouco mais marcada. E não há problema de, né, se ter essa marca mais forte, mas claro que ela não pode ser muito intensa. Mas ela pode aparecer. É uma mancha mais localizada, tá bem? As narinas também, eu acabei de reforcei um pouquinho essa dobrinha, né, debaixo do nariz. Então, nesse ponto que nós estamos aqui, já é quase que a finalização desse rosto, né? Esse ponto já está bem interessante no sentido do acabamento. Trouxe um pouco mais do marrom para definir esse espaço entre os dentes. O cantinho da boca eu reforcei, vou voltar para os olhos. Eu sempre revisito os olhos. É uma área da pintura que eu acho que tem, né, uma expressividade muito grande. Então, estou sempre voltando para reforçar essa emoção, né, esse brilho dos olhos. Isso tudo é muito importante. E o brilho vai aparecer quando a gente reforçar o que é mais escuro. Eu estou delineando a sobrancelha, ela nem aparece muito bem na imagem que nós temos, mas eu achei que seria importante colocá-la aqui. Então, fiquem à vontade para colocar ou não, tá bem?
A sombra agora entra no cabelo, então, num processo bem similar ao anterior, eu vou trazer tons mais fortes para reforçar, por exemplo, essa parte onde o cabelo está mais perto da nuca, ou seja, onde eu tenho mais sombra. E reparem as pinceladas sempre muito desconectadas, porém acompanhando o movimento que o cabelo sugere. Né? São pinceladas, olha só, eu quase não volto na pincelada, ela é uma pincelada mais orgânica, às vezes falha, e isso é legal, porque isso ajuda a fazer com que a gente se desconecte os fios e faça com que a pintura fique um pouco mais livre. Acho isso super importante. Bom, voltando para um plano mais amplo, nós vamos agora trabalhar um pouco da textura da blusa. Aqui a gente teve um pequeno problema de gravação, então eu começo o processo e repito numa sequência do vídeo. Tá? Mas basicamente trabalharemos com tons de cinza, e esse cinza vocês podem azular um pouquinho ou torná-lo um pouco mais avermelhado, depende do tom que vocês desejarem. É importante só que ele seja bem diluído, que ele seja bem suave, para que essa marcação apenas sugira, tá? A gente quer sugerir, nós estamos trabalhando com uma blusa branca, mas obviamente que ela tem um sombreado. Aqui eu estou repetindo, fiz uma simulação de novo só do tronco, para que vocês pudessem ver o processo todo. Então, olha só, eu vou marcando as dobras, né, volume possível do braço sobre o tronco. Logo depois eu já diluo, tá vendo? Eu já trago água para tornar isso muito suave. Eu não quero preencher essa blusa. Importantíssimo manter o branco aqui. Tá? Então, nós não vamos preencher isso daqui de forma nenhuma. A gente só vai trazer pontos que sugiram movimento. Aqui, ao trás da manga, né, da blusa, a imagem tem um recorte, né, na manga. Eu optei por tirar, mas vocês fiquem à vontade. Tá bom? Então, aqui, ainda continuo com esse tom do cinza, sempre com água, sempre diluído, sempre sugerindo e sabendo a hora de parar.
tá, pessoal? Importantíssimo, porque nós vamos conseguir ressaltar essa blusa agora, com o tom preto, né, que na sequência a gente vai usar para fazer a parte de fora. Então, eu vou trazer essa tonalidade mais escura primeiro para calça. Aqui já vai fazer uma grande diferença, a gente já começa a enxergar melhor, né, o movimento que esse corpo está fazendo. Queria que vocês observassem que eu não esperei secar a blusa. Por quê? Porque eu queria realmente um resultado com mais manchas mais inusitadas. Então, quando eu trabalho com áreas úmidas próximas, eu tendo a criar essas pequenas manchas, né? São ramificações dos tons que eu acho que são super importantes nesse caso. Olha como é que aqui já tem um volume muito expressivo, né? Nós já conseguimos enxergar isso de uma forma muito clara. Não tenham medo do preto, ou do cinza mais forte, né? Se vocês não tiverem preto aí, podem trabalhar com o cinza mais forte. E esse preto é que vai fazer toda a diferença no contraste geral. Agora eu vou trabalhar esse contraste da contraforma, né? Então estou escurecendo do lado de fora da blusa com um tom de preto, ou pode ser qualquer outro tom que vocês queiram, porém ele tem que ser intenso, e água pura, né? E é importante que esse movimento seja solto, seja fluido, seja leve. Olha como que a blusa aparece. Então, esse é um recurso que a gente pode usar em muitas opções, né? De pintura, muitos tipos de fundo, de forma, enfim. É um recurso muito bom. Aqui, nessa demonstração, eu estou até fazendo do lado de lá, mas na pintura original a gente não vai fazer. Tá? Mas só para mostrar para vocês o tanto que ressalta né, o contraste do preto, o tanto que ele traz essa realidade, né, para a pintura. Então, fica como um recurso interessante para nós. Voltando para a minha imagem, que eu já tinha feito, acho muito legal que a gente perceba o tanto que o branco aparece, né? Então, ele deixa de ser fundo de papel e se torna cor. Isso é um ponto interessante, porque aqui a gente aprendeu nessa aula a manipular técnicas para que a gente consiga ressaltar brancos. Então, se eu for fazer qualquer outra coisa em branco, que seja na moda, que seja na natureza, né? Flor, pássaro, trabalhem a contraforma. É uma maneira muito interessante de ressaltar e tornar visível o tom branco, né? Porque o branco da aquarela, ele não tem essa funcionalidade, a gente não consegue preencher um espaço em branco. Aqui já sequei, né? Já tá tudo mais seco e eu volto com o preto, contrastando pequenos pontinhos. Olha como que faz diferença também, né? Detalhe volume, estrago para alguns pontos do rosto. Vou reforçando naquela mesma lógica de usar um tom em várias áreas da pintura. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boa prática. Espero os exercícios.